Vamos para a palavra? Vamos lá? Então, legal. Veja só, hoje é a quarta mensagem dessa série que nós temos falado sobre Shabat bíblico, mostrando o que de fato representa esse nome que tem origem hebraica e que, na verdade, é muito mal entendido, né? Na igreja do Senhor, pelo menos uma parte dela. E para complicar a situação, o Shabat, o mau entendimento desse propósito bíblico, a gente vai ver que é muito mais um propósito do que qualquer outra coisa na palavra de Deus, trouxeram distorções terríveis em relação ao que de fato a palavra do Senhor estabelece como Shabat. O fato é que, inclusive, tem hoje igrejas totalmente heréticas, por uma falta de entendimento e compreensão, junto com uma distorção dessa doutrina maravilhosa que é o Shabat, esse ensinamento. Doutrina é sempre bom lembrar que é um corpo de ensinamentos que fala sobre o mesmo tema da palavra de Deus. Então, o fato é que houve muitas distorções ao longo dos anos, inclusive na igreja, e mais uma vez falando, por isso que se levantaram heresias das mais terríveis, que inclui o fator de ter que se guardar o sábado para ser verdadeiramente santificado ou abençoado plenamente pelo Senhor. Então, na verdade, são situações assim que mancharam, né, esse ponto, esse ensinamento da palavra de Deus. Mas graças ao Senhor que nós estamos aqui para sermos esclarecidos. Graças a Deus que nós estamos aqui para entender corretamente aquilo que esse texto, ou melhor, esse ensinamento sobre o Shabat, o propósito do Shabat propriamente dito, tem para as nossas vidas, tá certo? Então, esse é justamente o objetivo nosso, é mostrar o significado real e bíblico. E olha só, gente, é só dependermos do Espírito Santo de Deus. Eu vou repetir isso para você, é só você depender do Espírito Santo de Deus, que a palavra ela é esclarecida para você. Então, Shabat, né, é um termo que está totalmente associado a descanso. Por isso que está escrito lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 3, exatamente isso que é o nosso texto base, que a gente tem desenvolvido ao longo desses últimos meses aí falando sobre Shabat. E abençoou Deus, qual foi o dia, gente? O dia sétimo. Deus abençoa o dia sétimo. E também ele faz o que nesse abençoar? Ele santifica. E vai dizer por que Deus abençoa. Abaixa mais um pouquinho aqui para mim o som. Abaixa mais um pouquinho. Não sei se é o retorno ou o PA, mas abaixa mais um pouquinho. Então, Deus, ele abençoa e santifica o dia sétimo. E ele vai mostrar por quê. Porque nele o Senhor se descansou. Ou seja, o termo descansar ali, ele vem da origem de uma palavra hebraica que é justamente o Shabat, de toda a obra que como Criador fizera. E é claro, a gente já mostrou que Deus é Espírito, Deus é Senhor. Esse descansar ali não é porque ele estava cansado fisicamente, não é porque Deus estava estafado pela grande obra de 6 dias que ele fizera anteriormente, não é isso. Na verdade, o termo descansar ali é exatamente isso aí, olha. O Shabat é muito mais do que um dia. É o que, gente? É um conceito divino. Porque descansar fala ali, na verdade, nós já tínhamos visto isso, de uma obra consumada, de algo que foi completo, de algo que foi completado, ou melhor dizendo, e que por causa disso, desse consumar dessa obra, então Deus se descansa, no sentido de, uma vez completada a obra, ele abençoa o dia sétimo, o sábado, justamente porque foi nesse dia que ele, então, encerra tudo aquilo que ele planejou fazer em relação à criação. E a gente já viu que Deus faz isso porque o mesmo Deus que tem poder para iniciar qualquer projeto e plano dele, ele é poderoso para completar também cada um desses planos e projetos.
Por isso que esse termo descansar fala justamente dessa realidade, da completude, da plenitude, do encerramento, do completar de uma obra. Então, o dia sétimo, o sábado, não é propriamente dito o propósito final de um dia, mas de um conceito divino. E esse conceito divino está justamente estabelecido em 5 coisas que a gente quer, mais uma vez, recapitular daquilo que a gente já conversou algumas ou nas outras mensagens, né, ou nas mensagens anteriores. A primeira é que o conceito divino para Shabat, lembrem que não se trata somente de um dia propriamente dito, é um conceito de Deus, é que, na verdade, o Shabat representa a revelação de quem Deus é. Porque o mesmo Deus que estabeleceu um início de uma criação, Ele foi poderoso para completar essa mesma criação. Então, qual é a revelação de Deus? A revelação de Deus é que o Senhor é poderoso para fazer tudo aquilo que Ele quer realizar, porque nada pode impedir o propósito e o projeto de Deus, porque Ele é Senhor, Ele é soberano e Ele é o Todo-Poderoso. Portanto, o Shabat é uma revelação de quem Deus é. Quando Deus abençoa e santifica o sétimo dia, Ele, na verdade, está falando: eu sou esse Deus que tem o poder para realizar algo e completar. E, na verdade, gente, essa é a revelação que você pode ter hoje para a sua vida. O mesmo Deus que iniciou algo no seu coração, iniciou algo na sua vida, iniciou algo na sua alma, iniciou algo nos seus relacionamentos conjugais, familiares, o mesmo Deus que já iniciou algo na sua vida em qualquer área, seja ela qual for, Ele é poderoso para completar, porque essa é a revelação de Deus para nós. Esse é o Shabat. Isso é você entrar no Shabat de Deus. O que é você entrar no Shabat de Deus? Não é você celebrar em um dia, separar um dia para simplesmente cultuar ou servir a Deus, mas é você saber que agora você está no descanso de Deus, agora você está no Shabat de Deus, ou seja, agora você pode viver o plano completo e pleno de Deus para a sua vida, porque você crê nesse Deus que inicia e nesse Deus que completa a obra. Aleluia. Amém? Segundo lugar, o Shabat, ele fala de relacionamento com Deus, gente. Quando Deus estabelece o Shabat pela lei mosaica, era um dia específico, sim, o sábado, que o povo de Deus, eles tinham que deixar à parte todos os seus afazeres para então cultuarem, para então estarem buscando a palavra de uma maneira especial. Então a lei estabelece um dia para o povo se descansar, inclusive fisicamente, mas acima de tudo para aprender que haveria um descanso final e eterno no Messias. Tudo que foi estabelecido na lei de Moisés tinha um fim, tinha um alvo, e a gente vai ver isso hoje de uma maneira muito especial, que era justamente a fé na pessoa de Cristo Jesus, a fé no Messias, porque só através do Messias que nós podemos ter relacionamento com Deus, e na velha aliança não era diferente. A diferença era que tudo que era feito nos cerimoniais da lei apontava para o Messias. As pessoas tinham um relacionamento com Deus porque elas criam que tudo aquilo que estava sendo feito apontava para alguém, apontava para aquele que havia sido prometido desde Gênesis 3,15, que ele haveria de vir, iria justamente destruir as obras do diabo, aleluia. Então eles cultuavam, eles buscavam a lei, eles simplesmente se voltavam para o Senhor, eles cultuavam a Deus, eles ouviam a lei, a palavra, os ensinos daqueles que foram separados para mostrar as verdades e as interpretações corretas da lei. Eles estavam em família para comer o carneiro, eles estavam em família para ceiar, justamente tudo isso apontando para o Messias que haveria de vir para consumar essa obra, não somente em um dia ou num período, mas na eternidade, aleluia. Então o Shabat fala de relacionamento com Deus. Muda para mim aqui esse, por favor, aqui, querido. Passa para esse aqui, porque está muito agudo, né? Faz esse favor para mim. Isso.
Isso, muito obrigado, querido, muito obrigado. Então, perceba claramente que Shabat aponta para um relacionamento com Deus através do Messias prometido. Só que esse Messias já veio. Ele já cumpriu toda a lei. E agora nós podemos usufruir de um acesso ilimitado e de uma aliança totalmente, plenamente superior àquela que o povo de Israel tinha. Porque agora, tudo que a lei, os cerimoniais da lei apontava, nós já temos como substância em Cristo Jesus. Então, o Shabat aponta para um relacionamento, porque a Bíblia nos fala que hoje nós temos pleno acesso a Deus pelo sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário, porque Ele nos libertou do poder, da culpa e das consequências do pecado, porque Ele foi nosso substituto na cruz do Calvário, e agora nós temos pleno acesso ao Pai. Aleluia. Amém por isso? Demais, não é, gente? Terceiro lugar, também Shabat, além de ser um conceito divino que aponta para a revelação de quem Deus é, para um relacionamento vivo com Deus, é também e aponta para a redenção plena em Cristo, que eu, inclusive, já mostrei para vocês. Em quarto lugar, gente, Shabat aponta para algo que foi completado, para que você se aproprie de tudo que Deus te deu. Afinal, quando Deus completou a obra da criação, Ele colocou o homem como cabeça dessa criação, para ele usufruir da abundância de tudo aquilo que Deus havia feito. O fato é que Deus fez tudo para o favorecimento do homem, para que no fim o homem, em gratidão, desse glória ao Criador. Mas o fato é que hoje em Cristo nós também podemos nos apropriar de todas as obras completadas e consumadas na pessoa dele, na pessoa do Messias. Graças a Deus por isso, né? E finalmente, Shabat traz a ideia de descanso eterno. Só que esse descanso eterno não é uma sonolência eterna. Porque alguns, às vezes, têm uma ideia que o céu é um lugar onde você vai dormir por toda a eternidade. Vai ser um sono eterno. Ou seja, você vai viver no ócio a eternidade. Eu quero te dizer que céu não é lugar de preguiçoso. Céu é lugar de dinamismo. Gente, olha só, se você pode usufruir de um relacionamento vivo com Deus aqui na terra, usufruir daquilo que Ele tem para você, e nós, se a gente desejar, se a gente obedecer, a gente pode comer o melhor dessa terra, a gente pode ter uma família maravilhosa, nós podemos ter relacionamentos extraordinários, nós podemos viver algo de especial na manifestação de Deus para as nossas vidas. Enquanto vivermos aqui, eu quero te dizer que no céu é muito melhor. O céu é muito melhor. Eu, quando tinha calça curta ainda, né, usava calça curta, a gente cantava uma música assim: o céu é um lindo lugar, cheio de graça sem par, com Jesus eu vou morar, o céu é um lindo lugar. Aí o Rafa complementa: eu quero ir, sim, eu quero ir, sim. Quem quer ir para esse lugar maravilhoso? Então o fato é o seguinte: o céu é o lugar que Deus estabeleceu para você, para toda a eternidade, para você viver um dinamismo glorioso, para você viver uma vida dinâmica maravilhosa. E olha só, eu quero só lembrar, acho que porventura ainda tem uma ideia, uma concepção meio carnal do céu. O céu, meu irmão, não tem casamento, ninguém vai se dar em casamento lá não, a gente vai ser como os anjos do céu, hein? Sabe por quê? Porque a presença gloriosa de Deus vai nos satisfazer totalmente. Mas, gente, é totalmente. Nós vamos nos relacionar uns com os outros como irmãos em Cristo. No céu eu não vou poder dar piscadinha de olho para minha esposa. Amor, vamos para lá. Não vai ter esse negócio não, minha gente. No céu, a minha visão para com ela vai ser de irmã, totalmente irmã. Tem uma doutrina doida aí que no céu as famílias aqui na terra vão se reunir, lá os salvos, né? E aí então vai ter uma casa para o marido, para a mulher e para os filhos. Não, no céu todos nós vamos ser igualmente filhos e irmãos. Nós vamos nos alegrar num relacionamento perfeito entre nós. Não haverá inclusive mais pecado, não haverá mais fofoca, aleluia. Não haverá nenhum tipo de malignidade, calúnia, injustiça, não vai haver. A gente vai viver o melhor, gente. Porque mais que Deus tenha o melhor para nós, a gente ainda é limitado por essa
coisa que se chama natureza humana, não é verdade? Mas lá no céu você vai ser totalmente glorificado e santificado, inclusive no seu corpo, à semelhança do corpo ressurreto de Jesus Cristo. Então, gente, olha só, Shabat na Bíblia, o conceito é descanso, ou seja, é você se apropriar numa certeza plena e total de todas as promessas que o Senhor tem para a sua vida. Bem, recapitulando o que a gente já falou, algumas coisas, enfim, sobre esse conceito divino de Shabat, é importante agora a gente mostrar justamente o que eu estou querendo desenvolver com vocês nessa noite. O propósito do Shabat é mostrar uma aliança eterna que se cumpre em Cristo. É nessa via aí, nesse caminho maravilhoso que a gente vai prosseguir a partir de agora. Sempre lembrando que Shabat na Bíblia é muito mais do que um dia, é um completar de uma obra de Deus. É o conceito de Deus completar algo para se manifestar a cada um de nós. E tudo isso, de uma maneira muito plena e total, ela é completada na pessoa de Cristo Jesus, é cumprida na pessoa de Cristo Jesus. Então vamos para lá, Êxodo 31:16. Pegue a sua Bíblia aí e abra em Êxodo, capítulo 31, que a gente vai mostrar como que a lei de Moisés, ele apontava totalmente para esse cumprimento em Cristo Jesus. Êxodo 31, 16 a 17. Diz a Bíblia assim, olha, pelo que os filhos de Israel guardarão o quê, gente? O sábado, o dia de sábado, o Shabat, celebrando, pelo que, gente? Por aliança perpétua nas suas gerações. É aqui que entra muitas distorções doutrinárias. Porque esse perpétuo aqui não está falando de dias físicos simplesmente. Esse perpétuo aqui, como a gente vai ver, apontava para o nosso Messias eterno. Quando você não tem, olha só, gente, uma dica maravilhosa para você, tá bom? Para você poder entender melhor as Escrituras e a palavra de Deus e os ensinos bíblicos. Você leia sempre todas as revelações e ensinos e princípios do Velho Testamento na ótica da Nova Aliança. Eu vou repetir isso para você. Sempre leia tudo que está escrito de Gênesis a Malaquias na ótica da nova aliança em Cristo. O que esse texto aponta para Cristo? O que esse texto quer dizer para mim hoje, como igreja de Jesus, que está na dispensação da graça, ou seja, no período da graça de Deus? Então, sempre quando você lê a Bíblia, você tem que estar nessa ótica, porque eu vou te provar que, na verdade, Cristo é esse Shabat perpétuo e eterno. Mas a lei foi estabelecida para apontar para esse Messias, que é o nosso Shabat, que é o nosso descanso, porque é nele que nós alcançamos todas as promessas e graças da parte de Deus para nós. E o versículo 17, então, diz que esse guardar do sábado, essa celebração dessa aliança perpétua nas gerações, ele fala aqui, olha, entre mim e os filhos de Israel é o que, gente? Sinal para sempre. Olha só, é um tempo que, gente, eterno, mas não se esqueça do conceito divino. Tudo que está revelado nas profecias do Velho Testamento aponta para o Messias, que iria cumprir o propósito total e pleno de Deus na nova aliança. Então perceba, olha só, entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, ou seja, o sábado, o guardar o sábado, o Shabat. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou, consumou, completou todas as coisas e tomou então alento. Então, dito isso, ou lido isso, vá agora comigo para Gálatas capítulo 3, agora você vai compreender um pouco mais sobre essa aliança mosaica estabelecida nas revelações bíblicas, e que apontava como um educador. Eu vou repetir isso para você. A lei era um educador que iria um dia nos educar de tal maneira
para que nós percebêssemos a necessidade que nós temos do Redentor. Eu vou repetir porque eu sei que você precisa renovar isso no seu entendimento, no seu coração, antes da gente, inclusive, ler o texto de Gálatas 3, 23. Escutem isso aqui. Tudo que está revelado na lei, todas as revelações proféticas, inclusive, tinha um fim, tinha um propósito final. E que propósito final era esse? Nos educar, nos mostrar, nos ensinar que todos nós precisávamos de uma redenção eterna, e essa redenção eterna não era simplesmente fazer ou cumprir leis. Essa redenção eterna, ela se cumpre totalmente em Cristo, que consumou todas as coisas que estavam reveladas na própria lei. Deu para pegar isso? Mas vai ficar mais claro ainda você lendo Gálatas 3, 23 a 26, porque está escrito: mas, antes que viesse, o que, gente? Antes que viesse, olha só, você vê que fé aí, ela, na verdade, é muito mais do que uma crença a respeito de alguma coisa. O conceito de a fé, escuta isso, é a revelação plena, é a revelação completa, são todos os ensinamentos a respeito de uma pessoa. Aqui, olha, mas antes que viesse toda a revelação, todo o conteúdo, todos os ensinamentos a respeito do Messias, porque, deixa eu te fazer uma pergunta muito simples, havia fé no Velho Testamento? Claro que havia. Então, perceba, ele está falando que um dia ia vir um tipo de fé, diferentemente daquela fé que existia na velha aliança. Qual era a fé da velha aliança? Tudo que eu vivo, tudo que eu cumpro, tudo que eu obedeço, tudo que eu faço, cada cerimônia, cada culto aponta para o Messias prometido. Só que há 2000 anos atrás o Messias prometido já veio. Então, essa a fé, na verdade, é todo o conteúdo, é toda a revelação, são todas as doutrinas que os apóstolos, com base nas profecias do Velho Testamento, da lei e dos Salmos, mostraram que tudo o que Deus havia planejado e nos educado através da lei se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo. Mas antes que viesse a fé em Cristo, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados. Para essa fé em Cristo, toda a revelação, ensinamentos a respeito dele, que de futuro haveria de revelar-se. Há uma fé que futuramente se revelou em relação à velha aliança. Mas se o povo da velha aliança olhava para o futuro, escuta. Você olha para o que já se consumou há 2000 anos atrás em Cristo Jesus. Eu não preciso esperar, porque Ele já veio. Eu já tenho a fé na pessoa que cumpriria todas as leis e todas as profecias do Velho Testamento, que é a pessoa de Cristo. E Ele vai explicar isso. Versículo 24, acompanha aí em Gálatas 3. De maneira que a lei nos serviu de quê, gente? Gente, não é... Aqui não está escrito alho erradamente, não. Aio aqui é um termo que simboliza uma pessoa que servia na casa dos seus senhores, e essa pessoa era um educador, era um guia que educava aquele filho para que ele um dia viesse herdar satisfatoriamente todas as heranças dos seus senhores, portanto, dos pais desses filhos. Então, o aio aí é um termo bíblico que significa literalmente alguém que educa, alguém que ensina, alguém que protege, alguém que mostra verdades, para que esse filho, então, no tempo da maturidade, viva tudo aquilo que o pai planejou para ele, que os pais planejaram para ele.
Então perceba, a lei era esse aio, a lei era esse educador. Todas as profecias bíblicas, todos os cerimoniais da velha aliança nos educavam para um fato: só Cristo pode nos salvar. Só Cristo pode nos dar vida eterna. Só Cristo pode nos dar vida abundante. Só Cristo pode nos curar plenamente, espírito, alma e corpo. Só Cristo pode fazer com que todas as heranças e bênçãos e provisões da parte do Pai venham a se consumar nas nossas vidas. A lei apontava para isso, os profetas falavam isso, e agora os apóstolos estão dizendo: Cristo, o Messias, já veio. Ele é o teu descanso. Ele é a via para você viver as promessas do Senhor. Ele é o caminho para que você tenha acesso ao Pai. Ele é a via pelo qual você vai viver todo o plano de Deus para a sua vida. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. E ninguém pode ir ao Pai senão por Ele. O aio, o educador, a lei apontava para Ele. Os apóstolos, as revelações da nova aliança já mostraram para nós: Ele é o Senhor, Ele é o Messias, Ele é a nossa própria fé. Essa é a fé da nova aliança. De maneira que a lei nos serviu de educador, de guia, de proteção, para nos conduzir a quem, gente? Para nos conduzir a quem? Graças a Deus. A fim de que fôssemos o quê? Justificados não mais por obras, mas por fé. E o versículo 25 ainda nos fala: mas vindo, olha só, gente, mas vindo a fé, ou seja, a consumação da revelação. Lembra que a gente leu aqui na última parte do versículo 23, que de futuro haveria de revelar-se? Então o versículo 25 fala: mas tendo vindo, ou seja, toda a revelação, todo o cumprimento, toda a consumação do plano de Deus em Cristo. Você está me acompanhando ainda, amém? Aleluia? Aí continua: já não pertencemos, ou já não permanecemos subordinados ao aio. Ou seja, eu não preciso mais cumprir leis cerimoniais para crer no Cristo, porque o Cristo já cumpriu todas essas leis cerimoniais, sendo nosso sacrifício na cruz do Calvário, sendo nosso substituto na cruz do Calvário. E quem está com sono, diga amém, hein? Pastor, você não sabe, eu fui almoçar na casa da sogra, o meu cunhado foi para minha casa hoje, eu recebi muita gente, eu não consegui parar um pouquinho, eu estou até mastigando o chiclete aqui, porque eu não tive nem tempo para escovar os dentes, aleluia, e eu estou realmente... Fica acordado aí, hein, rapaz, tem coisa grande aí para a sua vida hoje, hein, revelação de Deus, hein. Então olha só: mas vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Você não precisa mais anualmente ir a um homem imperfeito como você, como o sumo sacerdote, ou como os sacerdotes, para que eles sacrifiquem um animal para que você receba redenção. Porque Jesus, como João Batista disse, falou e declarou: eis aí o Cordeiro de Deus que nós esperávamos. Jesus é o teu sacrifício, Jesus é o teu substituto, Jesus é o teu redentor, Jesus é a tua cura, Jesus é a tua salvação, Jesus é a tua restauração, Jesus é tudo o que você necessita e mais nada. Entra no descanso, porque Jesus é o Shabat vivo. Coisa linda. Não é lindo isso aqui, Carlinhos? Demais, né? Versículo 26, então: uma vez que eu não estou mais subordinado ao aio, ou o educador, aqui que é uma figura de linguagem em relação à lei, e eu agora sou justificado pela fé unicamente em Cristo, aí você então vai viver de fato e de verdade a nova criação. Alguém só pode nascer de novo, alguém só pode se tornar nova criatura e ter a capacidade de viver como nova criatura se nascer de novo. Porque o versículo 26 fala: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em quem, gente? Em quem? Em Cristo Jesus. O apóstolo propositalmente chama o Senhor aqui de Cristo
Jesus, porque só nesses dois nomes, na verdade, só nessas duas palavras, uma título e outra nome, tem, gente, revelações eternas para nós. Cristo é um título. Cristo é o mesmo nome no grego para Messias. Então, se você vivia subordinado à lei, aos cerimoniais da lei, que na verdade apontava para Cristo, agora você não precisa mais, porque você já tem o teu libertador, porque o termo Cristo literalmente significa alguém, acompanhando aí ainda? Alguém separado, ungido, consagrado para libertar. Então, declare isso aí junto comigo. Cristo significa alguém separado, ungido, consagrado para me libertar. E eu já estou liberto, porque eu coloquei a minha fé totalmente no Messias prometido. Não deixe o diabo te enganar, você não vai ser liberto. Você já está liberto. Não deixe o diabo ele te enganar por conta das aflições e pressões e apertos da vida, você achar que não está no descanso. Nós estamos tanto no descanso que, apesar de todas as coisas, nós somos mais que vencedores por Cristo Jesus, porque a gente já entrou no descanso espírito, alma e corpo. Meu irmão, é mergulho total no Shabat de Deus. Jesus é o Shabat de Deus. A gente mergulhou no descanso de Deus. Não importa o que façam, não importa a ação do inferno contra a sua vida, não importa até mesmo algumas necessidades que você possa estar passando. O Salmo 23 é uma verdade constante na sua vida. O Senhor, o Cristo, o Messias que foi separado, consagrado, esse Deus vivo que se encarnou, Ele simplesmente me guiará. Ele me guiará a pastos verdejantes, a águas cristalinas, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, mesmo que haja pressões, o cajado, a vara do Senhor vai me consolar, porque em todas essas coisas Ele vai me guiar para o lugar de abundância, de tal maneira que a misericórdia, a fidelidade, a bondade do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida, e eu habitarei para sempre na casa do meu Deus, na glória eterna. Meu irmão, isso é Jesus, Shabat, Messias, o Cristo. Aleluia! Mas Ele é Cristo Jesus. O que significa? Muitos poderiam ser chamados de Cristo. E muitos são chamados hoje de Cristo. Agora apareceu uma sirigaita falando que ela é o Messias. É a Mefi. Qual é o nome dela? O Rafael falou que é Mefi Diabo. Mas apareceu uma mulher falando agora que ela é o Messias. Então o fato é que muitos Cristos apareceram e continuam aparecendo, mas só há um Cristo verdadeiro e Senhor e Messias e cumpridor de todos os planos de Deus. Que Cristo é esse? É o Cristo Jesus. Por que Jesus entrou aí nessa declaração de Paulo para a igreja de Gálatas? Para mostrar que esse Cristo é Jeová salvação, porque o nome Jesus significa literalmente Jeová é a salvação. Portanto, aquele que foi separado antes da fundação do mundo, aquele que veio cumprir o plano de Deus antes da fundação do mundo, que é tão Deus como o Pai e o Espírito Santo, ele se encarnou e se tornou aquele que foi ungido para te libertar, porque só Ele é o Salvador, só Ele é o Senhor, só Ele é o Deus da nossa vida, da nossa casa e da nossa família, de tal maneira que quem crê no Senhor Jesus será salvo, você e a tua casa. Aleluia. Eu te pergunto, meu irmão, com toda a intensidade do meu coração para você, dá para você ficar desanimado com o evangelho desse? Se alguém sair daqui desanimado, eu já sei qual oração que eu vou fazer para o Pai.
Antes dessa gente dormir, o Senhor envia aquele meu anjo que fica do meu lado o tempo todo com a chibata de fogo e lança umas chibatadas no lombo. Meu irmão, não há nada para te parar. Eu vou te falar, não há nada para te parar, não há nada para te parar, não há nada para te parar, nem angústias, nem espada, nem perigo, nem dificuldades, nem angústias, nada pode te parar, nem o inferno. Por quê? Porque o Cristo, Jesus, é o teu Senhor, aleluia. Vocês percebem isso? A lei, o educador que guia, para que nós, olhando agora para a lei, para as profecias, na ótica da nova aliança, a gente perceba, eu sou um pecador. Eu estou falando antes da justificação, amém? Eu sou um pecador que preciso ser justificado, preciso ser redimido, preciso ser salvo, através do Cristo Jesus. Portanto, o Shabat é a consumação de todo o plano em Cristo Jesus. Pastor, eu confesso que hoje eu estou chorando. Há uma tristeza tão profunda no meu coração. Deixa eu te falar uma coisa. Você pode estar chorando hoje. Deus vai renovar as suas forças, vai gerar consolo superabundante no seu coração, vai instalar a própria paz dele na sua alma, que excede a todo o entendimento. Você vai sair daqui consolado. Mas eu quero te dizer que posteriormente vão haver outras razões para você chorar. O problema não é você chorar, o problema é você se entregar ao choro, ou a razão do choro, que é a angústia. Por isso que as pessoas entram numa tristeza continuada, que os entendidos chamam de depressão, porque permanecem num estado permanente de angústia, porque se entregaram à angústia. Mas eu quero te convidar hoje a se entregar ao descanso de Deus em Cristo Jesus, porque mesmo que amanhã você venha chorar de novo, a paz de Deus em Cristo Jesus vai consolar o seu coração e a sua mente de tal maneira que você vai poder dizer, entristecidos, porém sempre alegres. Está escrito na palavra. É o que você tem em Cristo. Você pode se entristecer, porém você pode estar sempre na alegria do Senhor. Porque somente um determinado dia que Deus vai enxugar do seu rosto todas as lágrimas. E não vai ser aqui nessa terra, não. Nessa terra Ele vai te dando consolo à medida das suas dificuldades e pressões. Mas naquele grande dia, aleluia. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Porque, gente, eu quero que Ele venha em você. Naquele grande dia, a Bíblia fala, no dia da consumação de todas as coisas em relação à história propriamente dita do povo de Deus, o Senhor Jesus, então, enxugará de nós todas as lágrimas, porque não haverá mais pressões, não haverá mais angústias, não haverá mais enfermidades, não haverá mais tentações, não haverá mais inclinações ao pecado, não haverá mais o diabo para tentar de alguma maneira gerar dificuldades para você, porque ele mesmo será julgado naquele grande dia e vai ser lançado no lago de fogo e enxofre por toda a eternidade e atormentado para todo sempre, porque esse é o futuro de Satanás, mas o nosso futuro no Senhor é de descanso eterno. Por isso Ele enxugará do seu rosto toda lágrima. Vai chegar um dia que você não vai ter mais razão para chorar. Aleluia! Não vai ter mais. Não vai haver mais traição, não vai haver mais dor de cotovelo, aleluia. Acabou essas coisas, porque Deus vai enxugar de nós todas as lágrimas. Dos nossos rostos, todas as lágrimas. Então, Gálatas 3:23 interpreta claramente o Shabat de Deus. Mas como se não bastasse Gálatas 3, a gente vai para Colossenses. Vamos continuar aí, sendo ensinados pelos princípios, pelos ensinamentos, pelas doutrinas apostólicas, para que a gente entenda que realidade é essa que nós temos em Cristo, que é o nosso Shabat, que é o nosso descanso eterno. Então, Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Nos diz o seguinte: cuidado, isso é uma exortação apostólica e do Espírito de Deus para a minha vida e para a sua vida hoje, hein? Cuidado, que ninguém vos venha a enredar. O termo enredar é amarrar mesmo. Com sua filosofia
e vãs sutilezas, conforme a tradição de quem, gente? Graças a Deus que a gente não vive debaixo de tradições humanas, a gente vive debaixo das doutrinas eternas espirituais de Deus para as nossas vidas. E a Bíblia continua falando, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo quem? Cristo, o Messias, o prometido da lei e das profecias e de salmos. Aí vem falar quem é ele. Quem é esse Cristo? Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude de quê, gente? Da divindade. Essa aqui é mais uma prova bíblica que o Deus Todo-Poderoso, quando ele se encarnou, ele não deixou de ser divino. Jesus não se esvaziou da sua divindade, ele se esvaziou da sua glória divina. Amém? Por isso que ele é Deus e Senhor, é Deus e Messias, é Deus e Salvador. Versículo 10. Também nele, em Cristo, estáis aperfeiçoados. Eu creio que nós vamos ser daqui hoje mais aperfeiçoados, gente. Ele é o cabeça, ou seja, é a autoridade máxima e total de todo principado e potestade. Nele, em Cristo, também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Quem sabe o que é circuncisão na velha aliança? Então, na circuncisão da velha aliança, se tirava uma parte da carne do pinto do camarada. Era feito pelas mãos das pessoas, para então estabelecer que aquele garoto, aquele bebê de 8 dias, ele agora pertencia à aliança, era um sinal que Deus estabeleceu através de Abraão e que passou a fazer parte de todos os seus filhos, de toda a sua posteridade. Foi a circuncisão, foi a maneira, e tem todo um ensino, o porquê essa circuncisão, que eu não tenho tempo para explicar agora. Mas o fato é que havia uma circuncisão da carne para mostrar agora que esse rapaz, que esse bebê, esse homem futuro ia ter uma aliança contínua com Deus. Mas Paulo agora está falando de uma circuncisão não física, mas espiritual. Da mesma maneira que era tirada uma parte da pele lá do bebezinho, agora o Senhor, pela nova aliança, pelo novo nascimento, Ele tira toda uma realidade pecaminosa que havia no teu espírito. Você agora não é mais imundo, você agora não é mais condenado, você agora não tem mais no seu homem interior a marca do pecado. O que você tem agora no seu espírito é a marca do sangue de Jesus Cristo, que te recriou para uma nova vida nele. Essa é a circuncisão de Cristo, é a circuncisão espiritual. Porque é importante eu falar isso para vocês. Havia uns desavisados judeus que falavam para a igreja de Gálatas, ensinando isso para eles, e Paulo está repelindo esse ensinamento, que Jesus não era suficiente. E que, além deles crerem em Jesus, eles falavam, esses judeus, eles criam no Messias, eles criam em Jesus, mas eles declaravam, Jesus, o Messias, não é suficiente. Além de Jesus, vocês precisam cumprir a circuncisão da carne, para usar um termo bíblico, do seu prepúcio. Então você precisa cumprir essa lei de Moisés, esse cerimonial, para que você tenha a bênção de Abraão sobre a sua vida. Vai comigo em Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Diz a Bíblia aqui, olha, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em
madeiro. Agora perceba o propósito. Versículo 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, aqueles que não são judeus, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então Paulo já havia ensinado também aqui, e ele vai complementar esse ensino lá em Colossenses, mostrando que, na verdade, a gente não precisa mais da circuncisão da carne, mas nós precisamos agora da circuncisão do nosso espírito. Ou seja, que o velho homem, a velha natureza espiritual saia e você agora receba uma nova natureza em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso é o que a Bíblia chama de novo nascimento. Então, a Bíblia continua nos falando aqui em Colossenses, capítulo 2. A gente está no versículo 12. Então, uma vez que você foi circuncidado espiritualmente em Cristo, uma vez que você não precisa mais de circuncisão da carne para receber a bênção de Abraão, é só crer em Cristo Jesus, a Bíblia continua falando, tendo sido sepultados, ou seja, a sua velha natureza, juntamente com ele, na morte de Cristo, espiritualmente falando, no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, quando Jesus morre, te substituindo, no momento que você crê, o seu velho homem é despojado, é tirado, porque ele é crucificado com Cristo lá na morte dele. É o que a Bíblia chama de batismo de morte. Estamos juntos ainda, gente? Quando Jesus ressuscita, é liberado um poder glorioso, porque se consumar todo o plano de Deus, que no momento que você crê no Cristo que morreu como seu substituto, e que Ele ressuscitou como o Senhor da própria vida, você recebe agora a liberação da ressurreição espiritual no seu homem interior. Aleluias! Tudo que Jesus Cristo fez aqui como homem, morrendo no seu lugar e ressuscitando dentre os mortos, você agora recebe espiritualmente no seu homem interior. Você nasce de novo, você é ressuscitado, porque antes o seu velho homem simplesmente foi sepultado com Cristo Jesus. É o que Paulo está querendo ensinar aqui. Por isso que Jesus é o Shabat, é a consumação de toda a obra, porque tudo aquilo que Deus começa na sua vida vem pelo novo nascimento. Eu vou repetir isso para você. Todo plano que Deus tem para você, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu presente, para o seu amanhã, para o seu futuro, para a sua eternidade, inicia-se no novo nascimento. É um novo tempo, é um novo começo, é uma nova vida. Porque o teu velho homem foi sepultado com Cristo, na morte dele, espiritualmente dizendo mais uma vez, falando, a morte do Senhor foi física, mas espiritualmente por você crer que Ele é o teu substituto, o teu velho homem morre. Mas quando você crê que Ele não só morreu, mas ressuscitou dentre os mortos, há uma liberação de vida do Espírito Santo, porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Ele vem habitar em você e te torna uma nova criatura, o que Paulo chama também de ressurreição dentre os mortos, espiritualmente dizendo. Até que um dia nós também venhamos ressuscitar fisicamente, recebendo um corpo glorificado à semelhança do corpo ressurreto de Jesus. É o que Paulo está ensinando aqui para nós. Por isso que Jesus, Ele é o nosso Shabat. Ainda, versículo 13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, olha só que coisa linda, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado, aleluia, Jesus é o nosso Shabat, gente, porque nele foi cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Jesus triunfou para fazer de você alguém triunfante em todas as coisas. Jesus não triunfou por causa dele, porque Jesus já é o Senhor.
Jesus não precisava ser exaltado, porque ele já era exaltado, mas ele fez toda essa obra de se tornar maldito, morrer, se humilhar no seu lugar e triunfar sobre a morte, para que o inferno calasse a boca dele em relação a você. Porque agora, aquele que morreu e ressuscitou e vive para todo sempre, tem a chave da morte do inferno. A morte não pode mais chegar para você, o inferno não é o seu lar, aleluia. Agora a vida te pertence em Cristo Jesus, agora a eternidade celestial é tua, e a vida abundante que ele tem para você nessa terra te pertence como herança, porque você creu no Cristo que morreu e no Cristo que ressuscitou. Bem, gente, eu tenho que concluir mostrando para vocês a razão e a origem do sábado, do Shabat espiritual. E é aqui que eu quero encerrar. Veja só. O sábado favorece o homem. Jesus dá uma outra interpretação de distorções que os fariseus, os saduceus davam em relação à lei, a respeito do sábado. Jesus fala assim em Marcos 2, 27. O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O Shabat foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do Shabat. Agora vamos entender juntos isso? Vamos lá. O sábado, Shabat, foi estabelecido para favorecer o homem. Por isso que Jesus falou, o sábado foi estabelecido por causa do homem. O sábado foi estabelecido para favorecer o homem. Olha ainda. E não para se tornar uma tradição de homens. Por isso que ele falou, e não o homem por causa do sábado. Está dando para acompanhar? Tem uma divisão clara ali, de dois tipos de interpretações. Uma é que o sábado, ele foi estabelecido para favorecer o homem, e não o homem por conta do sábado. E Jesus mostra por quê. Porque o sábado, o Shabat, foi estabelecido para favorecer o homem, não para se tornar uma tradição de homens, com suas tradições legalistas e exageradas quanto ao cerimonial da lei. Ou seja, Jesus curava, Jesus abençoava, Jesus restaurava. Ele falou, não, isso não pode ser feito no sábado. Sabe por quê? Porque eles estavam debaixo de uma mentalidade legalista, exagerada do cerimonial. Porque o sábado não foi feito para estabelecer tradições engessadas, de concepções erradas de homens, mas sim por causa do homem. O Shabat foi favorecido lá em Gênesis para te favorecer. Quando o Senhor abençoou o sétimo dia, foi para falar, eu tenho uma obra para completar totalmente na vida de vocês agora, e essa obra é no meu Filho, essa obra é no meu Cristo. Não se trata de tradição de homens, se trata de uma pessoa, e eu quero te dizer o que é Shabat. Lá em Gênesis, Deus estava revelando isso. O Shabat é Ele, o Shabat é o Messias, o Shabat é Cristo. Jesus é o Senhor do sábado. Por isso que ele acrescenta, após ter declarado lá no versículo 27 de Marcos 2, ele fala, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do... Então, perceba, olha ali, ó, o sábado favorece o homem, é para abençoar a sua vida. O Shabat não é para te colocar debaixo de legalismo, de jugo ou de peso, é para te libertar e para te abençoar. E tudo que a lei falava apontava para o teu libertador, para o teu Cristo, para o teu Senhor. Por isso que Jesus é o Senhor do sábado. Em que sentido? No sentido de que ele é a razão, a origem e a fonte do Shabat eterno. Digere isso aí, vai, gostosamente. Sabe aquele filé mignon? Assim, naquele ponto exato, nem mal passado, nem bem passado, aquele ponto certinho, que você, assim, corta, e quando você vai comendo, você vai derrete na tua boca, aquela delícia. Quem sabe um filé mignon de uma carne bovina lá da Argentina, aleluia, aleluia. Uruguai, quem quiser me convidar, tem um restaurante que digere isso. Digere.
Jesus é a razão, a origem e a fonte do Shabat. Gente, tudo que foi estabelecido na lei por Deus, desde Gênesis, inclusive antes do pecado, porque Deus sabia que o homem iria pecar, ele já dizia, eu abençoo o 7º dia, eu santifico. Em que sentido? Deus falou, filho, vai e cumpra a tua missão de libertador e de Cristo, de Redentor. Jesus veio debaixo da bênção do Pai, debaixo dessa santificação, dessa consagração, dessa unção para nos libertar, e todos os que creem em Cristo são abençoados e santificados. Gente, isso é revelação de Deus para a sua vida hoje? O que é isso? Deus é bom demais. Então, eu encerro mostrando por que domingo é chamado o dia do Senhor. Para quem quer tirar uma foto, tem gente ali. Então, vai lá. Domingo, o dia do Senhor. Tira a foto. Vai lá. Tirou? Legal? Então, vamos lá. Marcos 16:9. Por que agora domingo é o dia do Senhor? Você vai entender que a gente não trabalha com tradição humana. A gente trabalha com clareza bíblica. Amém, gente? Olha só. Havendo ele, Jesus, é claro, ressuscitado de manhã cedo, quando? No primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Então, não se trata de substituição de um dia para buscar o Senhor. Isso tem que ficar muito claro, que domingo não é um dia para substituir o sábado. Não é. Por quê? Mas para estabelecer um novo tempo. Pelo cumprimento de todas as profecias bíblicas. Porque, escuta isso, enquanto... Vou tirar o... Isso aqui é demais. Pega isso aí, pega isso aí. Se a crucificação trata com os seus pecados, para que você seja perdoado, redimido, liberto do poder da culpa e da consequência do pecado, a ressurreição trata com prova e evidência. Jesus morre no seu lugar, mas ele ressuscita ao terceiro dia para te falar, eu sou o Messias, o Redentor. Muitos podem se dizer Cristo, mas só tem um Jesus que morreu e ressuscitou dentre os mortos. Ressurreição é a prova e evidência que Jesus é o Messias prometido da lei, dos profetas e também de salmos. Aleluia. Então perceba, o dia do Senhor, agora chamado de domingo, na verdade não é para substituir o sábado, porque senão a gente vai viver de novo em legalismo. Eu só ouço a palavra sábado, no domingo, eu amo domingo, é o dia que eu separo para buscar a Deus, é o dia que eu separo para me separar para Deus, é o dia que eu simplesmente me dedico a Deus, a causa dEle, a obra dEle, é o dia que eu sirvo, é o dia que eu vou à igreja, eu vou pela manhã, eu vou à noite, porque é um dia separado. Minha gente, o domingo não tem essa concepção na nova aliança. O domingo, na verdade, é para te mostrar que é um novo tempo, porque se Jesus morre na sexta, ele é sepultado na própria sexta, e no sábado ele fica, portanto, todas as 24 horas, por assim dizer, do sábado, na manhã de domingo ele ressuscita para comprovar, evidenciar e provar que ele é o Cristo, ele é o Messias. Então agora, eu não me aproprio de um dia, eu me aproprio de uma obra feita nesse dia, e essa obra é a obra consumada de Jesus na cruz do Calvário. Jesus consumou a obra na cruz, mas ele evidenciou essa obra consumada pela sua ressurreição. Eu creio num Cristo não morto numa cruz, eu creio num Cristo onde o túmulo até hoje está vazio. Eu creio num Cristo ressurreto e vivo. Por isso eu tenho a vida de Deus em mim. Você percebe isso? Atos 27. No primeiro dia, estando nós, Lucas está falando aqui em relação aos relatos que ele fazia das missões apostólicas de Paulo. Então ele fala, no princípio da semana, ou no primeiro dia da semana, domingo, estando nós reunidos com o fim de partir, então esse dia foi separado para que eles também partissem o pão, mas não como um tradicionalismo legalista, mas simplesmente para mostrar que foi nesse dia que o Senhor ressuscitou dentre os mortos. Nós estamos vivendo um novo tempo de cumprimento de todas as promessas e planos de Deus para as nossas vidas. E ainda, 1 Coríntios capítulo 20, versículo 7, no primeiro dia da semana,
cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. Mais uma vez, Paulo evidentemente mostra para aquela igreja que já tinha uma cultura de se reunir num dia da semana, domingo, não como uma tradição legalista, mas como uma certeza que foi nesse dia que Jesus ressuscitou. Portanto, é por meio de Cristo e sua obra consumada, cumprimento, que entramos no descanso de Deus, porque o domingo é a evidência e a prova que nós entramos no descanso do Cristo que morreu, mas que ressuscitou. Domingo para nós não é um dia que a gente só tira para buscar. Domingo é um dia que nós celebramos a obra perfeita e consumada em Cristo pela sua ressurreição. E nós continuamos a viver nesse espírito segunda, terça, quarta, quinta, Friday, sexta, e depois mais sábado. Porque perceba, não se trata de um dia, se trata do conceito divino desse dia. E o conceito divino é que Cristo veio, viveu perfeitamente, morreu na cruz e ressuscitou dentre os mortos, e a gente vive o cumprimento de todas as suas promessas. E esse é o Shabat, o descanso em Cristo Jesus. Por favor, coloque só a sua fé em Cristo. Vamos sair de tradições engessadas, gente? Eu vou repetir, vamos sair de tradições engessadas? Se você está aqui hoje e realmente não colocou a sua fé em Cristo para a salvação eterna, eu quero te convidar a se entregar totalmente a esse Cristo nessa noite. Se você já o fez, renova a sua aliança com Deus através de Cristo, se entregando totalmente a Ele, para que você viva o verdadeiro conceito divino de Shabat, que é o descanso total em Cristo Jesus. Vamos ficar de